Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos compartilhar aqui juntos Atos capítulo 13, tá bom? Complementando Atos capítulo 11. O que aconteceu em Atos capítulo 11? Né? Após os membros da igreja começarem a compartilhar o evangelho com os gregos, romanos, na cidade de Antioquia, né, que era a terceira cidade maior que tinha em Roma ali, Antioquia, o evangelho cresceu muito ali, né? Sempre que o evangelho crescia ali por meio da pregação do evangelho, os apóstolos mandavam um líder lá para organizar, para organizar a igreja. Precisa de liderança, né, a igreja. Então eles mandaram Barnabé para lá, mas a igreja cresceu tanto lá, o número de discípulos, que Barnabé não estava dando conta sozinho. Então ele vai até Tarsus para chamar Paulo, né? E chama Paulo lá para estar com ele. E eles ficam no período de 1 ano juntos, ali pregando o evangelho. E aí, quando a igreja está completamente sólida, né? Aí então eles vão ir para outro lugar. Vamos ver como isso acontece aqui, tá bom? E aqui, no capítulo 13, né, a gente vai observar então que o apóstolo Pedro, né? Ele sai de cena e agora vai falar muito mais sobre o apóstolo Paulo, né? Por quê? Porque o livro de Atos ele está tratando sobre o evangelho chegando aos gentios, né? Então aqui a gente vai ver a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, tá bom? Como missionário aqui designado. Vamos começar aqui em Atos capítulo 13, versículo 1, né? Conforme for aqui eu já vou lendo e explicando, tá bom? Diz aqui, ó. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres, né? O que significa isso, né? Profetas e mestres. Profeta é aquele que profetiza. Essa palavra, né? Ela vem ali da palavra pronunciar, falar, ensinar, né? Essa outra palavra mestre aqui significa doutor, né? Que conhece as coisas. Aqui, então, pode ser possível também que seja ofícios no sacerdócio que foram recebendo ali. À medida que a igreja ia crescendo, né? Tinha apóstolos, tinha 70, e agora também precisava ter outros ofícios para cuidar da igreja. A gente vai ver que mais para frente vai ser chamado bispos, né? Pastores ali para o rebanho, para ficar em cada igreja ali e cuidar. Então precisava de uma liderança. E aqui a gente vê alguns ofícios no sacerdócio. O ofício no sacerdócio, ele vai mudando de acordo com a época, tá bom? Por exemplo, no livro de Mórmon, eles utilizavam o sacerdócio de Melquisedeque. E esse ofício de mestre e sacerdote já existia lá no livro de Mórmon, aqui nas Américas. Aqui a gente está vendo no Novo Testamento, falando sobre profeta e mestres, tá bom? Então eram pessoas que estavam designadas ali para ensinar o povo. Então a gente vai ver que Paulo e Barnabé vão sair, né, dessa cidade de Antioquia, vai fazer uma missão, mas líderes ficaram constituídos ali para continuar o trabalho, tá bom? Então ele fala aqui, inclusive nesse capítulo que nós vamos ler, a gente vai estudar só até o versículo 12 hoje, tá bom? Bem curtinho aqui a nossa mensagem. Vai haver também falsos profetas, que é aqueles que profetizam mentiras, engano contra as pessoas, tá bom? Então vamos lá. Aqui vai falando de uma lista de pessoas, né? Diz assim, ó. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger. Esse nome Níger aqui, né? A tradução do nome dele, o significado significa preto, né? Então era alguém de uma origem afrodescendente. Tem mais outra aqui que também, a Lúcio Cirineu, que também era próximo ali da África, né? Era mais pessoas de outra etnia, tá bom? Então é interessante aqui que a igreja começou a se espalhar em Antioquia, tudo, e tinha várias pessoas de várias nacionalidades entrando na igreja aqui. E aqui tá falando de líderes, né? Barnabé, Simeão, Lúcio. Aí ele fala aqui, Manoé, que fora criado com Herodes o Tretarca, né? E Saulo. Então esses eram os líderes que estavam aqui em Antioquia. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manoé e Saulo, né? Esses aqui. E aí a gente vai ver aqui que Saulo e Barnabé vão receber uma missão aqui pela mão dos apóstolos. O interessante aqui também é que esse Barnabé aqui, a palavra Barnabé significa filho da consolação. Ele é lá da cidade de Chifre, né? Ele é um levita,
tá bom? E ele está ali compartilhando o evangelho. Conforme eu falei, cresceu tanto que ele teve que ir buscar Saulo, né, para estar ali com ele, né, Paulo, para pregar o evangelho, e eles ficaram 1 ano pregando. E aí, então, isso está lá no capítulo 11, tá bom, de Atos. E aí, então, agora que a igreja já estava mais sólida, né, depois de 1 ano de ensino ali, já tinha líderes o suficiente ali para manter a religião, manter a igreja ali. Então, eles vão receber uma nova missão, né, uma nova designação aqui. Vamos aqui no versículo. Esse Barnabé que eu estou falando aqui, que é filho da consolação, é aquele mesmo que havia vendido um terreno que ele tinha lá em Chipre, né, na ilha de Chipre, para doar aos pés dos apóstolos para ajudar os pobres e necessitados. Então ele faz jus a esse nome, né? É filho da consolação. Continuando aqui, versículo 2. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Aparta-me Barnabé e Saulo para a obra que eu chamei. Aparta, né, significa separar. Aqui está falando que o Espírito chamou. A gente vai observar que são os líderes que estão designando. E os líderes designam de acordo com o Espírito Santo. Então é muito correto dizer que o Espírito designou, porque os líderes agem de acordo com o Espírito Santo. Né? Cada missionário que vai para tal lugar, né, quem designa é um apóstolo. Né, que designa para onde está faltando, onde aquela pessoa deve fazer missão e assim por diante, tá bom? Então aqui ele fala, né, para separar Barnabé e Saulo para uma obra que chamei. E ele continua. E então, jejuando e orando, impuseram sobre ele as mãos e despediram. Veja que colocaram as mãos sobre Paulo e sobre Barnabé, né, e designaram eles como missionários, né, para eles ir pregar o evangelho ali, tá bom? Versículo 4. Estes então, enviados pelo Espírito Santo, veja que colocaram a mão sobre eles e os despediram. Quem os enviou? O Espírito Santo. Então os líderes estavam agindo sobre a ação do Espírito Santo aqui. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, né? Chipre, que era uma ilha ali. Então eles saem de Antioquia e vão para esse lugar aqui. Versículo 5. E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também João por ministro. Bom, então eles chegaram lá em Salamina, que fica dentro dessa província aqui, né, Chipre, e começaram a ensinar. E também fala que João, né, estava com eles ministrando. Esse João aqui não é o apóstolo João. Tá bom? Esse João aqui é João Marcos, né? Que sempre estava ajudando ali também, né? Na questão ali de ministrar e assim por diante. Então, João também estava com eles aqui. Havendo atravessado a ilha, até Pafos, achando um certo judeu, feiticeiro, falso profeta, que chamava-se Bar Jesus. Então, quando eles chegaram nesse local para pregar o evangelho, eles acharam um judeu ali, o nome desse judeu era Bar Jesus, né? A palavra Bar, né, quando significa Bar, significa filho, então significa filho de Jesus. Jesus, ele é o mesmo nome que Josué, né? Então poderia ser filho de Jesus, filho de Josué, depende da maneira que está na língua aramaico, se estiver na língua hebraica, né? Então tem essas variações aqui. E esse judeu aqui, a gente observa que ele era um falso profeta, né? Paulo ele já fala na hora aqui que ele era um falso profeta. Então veja que o título de profeta significa ensinar. Aqueles que ensinavam eram profetas, tá bom? Então é esse o significado aqui, tá bom? E outra coisa que a gente pode observar aqui, que ele era um judeu, né? Ele não era para ele ser um falso profeta, né? Só que observe que aqui Paulo e Barnabé eles estão muito longe de Jerusalém. Quanto mais longe os judeus ficavam de Jerusalém, mais incredulidade eles tinham. Então essa palavra aqui que ele era falso profeta inclui que ele agia com adivinhações e coisas assim, que é o significado aqui de outro nome que ele recebe, né? Como ele está fora de Jerusalém, em outros povos é difícil falar a língua, então troca o nome ali, né? A pessoa recebe um outro nome. Por exemplo, algumas pessoas pensam que Saulo trocou o nome para Paulo, mas Paulo é o nome dele romano, tá bom? Então ele usa. A gente vai ver daqui para frente que muito vai ser usado
Até o dado então, a gente estava lendo falando Saulo, mas agora para frente vai falar muito Paulo. Por quê? Porque ele está entre os gentios. Então ele vai usar o nome dele romano, tá bom? Então Bar Jesus a mesma coisa. Ele tinha o nome dele, esse nome era hebraico, né? E agora então esse nome que ele usa aqui entre os gentios é um outro nome que vai falar aqui, tá bom? Observe também, né, que não só um judeu, se ele está muito longe de Jerusalém, ele torna-se mais incrédulo, né, como esse aqui que estava praticando feitiçaria, profetizando coisas falsas. Também, se nós estamos longe do Senhor, longe de Deus, a gente se torna mais incrédulos também, tá bom? Então a gente precisa estar próximo do Senhor, tá bom? Para conhecer a verdade também. Versículo 7. O qual estava com Procôncio Sérgio Paulo. Esse Procôncio Sérgio Paulo aqui era um governante nesse local aqui. Ele era o do principal, né? O governante nesse local aqui. Homem prudente. Aqui diz que esse homem aqui que governava esse local, ele era um homem prudente. E Paulo, né, vai lá pregar ele, né? Aqui diz assim: este chamava a si Barnabé e Saulo. Procurava muito ouvir a palavra de Deus. Aqui a gente já vê que esse Sérgio Paulo, né? Esse procônsul Sérgio Paulo, né? É como se fosse um procurador, um líder ali naquela região. Ele era realmente prudente e ele manda chamar Paulo e Barnabé porque ele está interessado em ouvir as palavras dele, o que esses homens estão ensinando, né? Então ele chama eles ali para aprender deles. Ele é prudente. Primeiro ele quer ouvir para ele tirar as próprias conclusões. Porque o que outras pessoas falavam, né, a respeito de Paulo e Barnabé, né? Ele queria tirar as suas próprias conclusões, então ele era prudente. Uma das pessoas que falava mal era o Bar Jesus, né? Aqui vai falar o outro nome de Bar Jesus, né? Aqui vamos lá, versículo 8, né? Que fala o outro nome de Bar Jesus aqui, ó. Mas resistia-lhes Elimas. Elimas é o mesmo, né? É o mesmo Bar Jesus, né? Aqui o nome dele entre os gentios era Elimas, né? Aqui diz, ó: mas resistia-lhe Elimas o feiticeiro, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar a fé de Procônsul. Observe que Paulo, né, e Barnabé, eles foram chamados para pregar o evangelho a Procônsul, a convite do próprio comprônsul ali, Sérgio Paulo, né? E esse outro aqui, que era o falso profeta, que é Barnabé, que aqui está chamado de Elimas, ele se opõe. Ele está tentando afastar, ele não quer que esse procônsul acredite nas palavras de Paulo e na palavra ali de Barnabé, né? Ele tenta desviar ele dessa fé, né? A gente vê isso aqui, ele fazendo essa coisa. Esse nome aqui, Elimas, né? A tradução desse nome entre os gentios aqui significa aqui um homem sábio, tá bom? Mas como ele estava se opondo ao evangelho de Deus, claro que ele não era sábio, né? As pessoas sábias aderem ao evangelho de Jesus Cristo. Bom, aqui diz assim, ó: porém Saulo, versículo 9, né? Quando viu que ele estava se opondo à obra de Deus, porém Saulo, que também se chamava Paulo. Aqui mostra agora a transição do nome, né? De Saulo para Paulo. Ele está entre os gentios, então vai se chamar Paulo daqui para frente. Cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, diz. Então olha que Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo e ele profetizava a verdade. E aqui ele vai profetizar algo para a vida desse homem aqui, Elimas, né? Que estava indo contra a obra de Deus, tá bom? Se Paulo estava cheio do Espírito Santo, qual era o outro espírito que estava enchendo Elimas, né? Só pode ser o espírito do inimigo ali. E aí Paulo diz, né, fixando os olhos nele, dizendo: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade. Observe, né, que o nome Elimas, ele significa homem sábio. E aqui Paulo chama ele de engano e de toda maldade, né? Justamente o que não significa o nome dele. Inimigo de toda a justiça. Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Ele faz uma pergunta aqui, né? Você não vai cessar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Nós estamos aqui ensinando a verdade, você está vindo contra a verdade, né? E aí Paulo, ele fala aqui para ele joga uma maldição sobre o homem aqui, que acontece instantaneamente, na hora, né? Versículo 11. E diz assim:
Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Interessante, né? Ele falou, agora você vai ficar cego sem ver o sol por algum tempo. Observe que Paulo, ele fala que ele vai ficar sem a visão durante algum tempo, tá bom? Esse homem ele vai ficar tateando, procurando alguém que o guia ali pela mão, né? Mas depois ele voltaria a ver. Diferente no livro de Mórmon, né? Quando um homem chamado Curior, um anticristo, ele estava pregando falsidades, assim como esse homem aqui, Elimas, né? Esse Bar Jesus aqui. E aí, Alma pega e cheio do Espírito também fala para ele, você ficará mudo. E ele não consegue mais falar, né? E aí ele tem que escrever ali e pede, né, para que reverta aquela situação. E aí a alma pega e diz para ele, olha, se eu reverter a situação, novamente você vai pregar mentira. Então faça-se conforme a vontade do Senhor. E aconteceu que ele não voltou a falar, né? Aqui a gente observa que Paulo fala que esse homem ficaria cego por algum tempo. Interessante que tem livros apócrifos que fala desse Elimas aqui e fala que ele se arrependeu. Ele se arrependeu, ele volta-se para o evangelho e se batiza. E eu acredito, não que eu estou dizendo que a gente tem que acreditar nos livros apócrifos, né? Os livros sagrados que nós temos na Bíblia são confiáveis. Os apócrifos a gente consegue pegar algumas coisas. Mas qual é o propósito, né, de uma pessoa ficar cega e depois voltar a enxergar, visto que era um castigo? Porque ele se arrependeu, né? Ele se arrepende, ele entra para o evangelho, né? Então é interessante, não que ele entrou para o evangelho para depois recuperar a vista, né? Ele recupera a vista dele e olha que ele era cego do entendimento e agora ele ficou cego também das vistas, né? E aí ele vai ficar com as vistas boas e também vai abrir os olhos para o evangelho e adere ao evangelho. Vou ler de novo aqui. Né, versículo 11. Eis, pois, agora eis, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. Andando em redor, buscava quem o guiasse pela mão. Né? Veja que Paulo faz aqui, né? Fez ele ficar cego. Aqui, nos versículos anteriores, já disse tudo. Paulo estava cheio do Espírito do Senhor. Então foi o Espírito que disse para Paulo fala para esse homem aí ficar cego, né? E aí ele obedece ali. Versículo 12, para fechar o versículo aqui, o ensinamento. E então Procôncio, vendo o que havia acontecido, ele fez tudo isso na frente de Procôncio. Né? Por quê? Não é que era exibicionismo para impressionar o Procôncio aqui, né? O Sérgio Procôncio. Aqui foi porque esse Elimas, ele veio justamente perante o Procôncio ali, para não acreditar naqueles homens, profetizando coisas ruins. Ele era um falso profeta ali, né? Então, esse Procôncio aqui, o que acontece? Creu e maravilhado com a doutrina do Senhor. Então ele fala que ele creu, mas o que maravilhou ele foi a doutrina de Cristo, né? De que Cristo morreu, ressuscitou e que todos nós podemos ser salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Eu vou deixar uma pergunta para vocês, né? Porque aqui a gente vê que Paulo, ele fica irado com esse homem porque ele está indo contra o evangelho. É pecado irar? Eu vou compartilhar um versículo, amanhã eu trago a resposta, mas se vocês quiserem colocar nos comentários aí, se é possível a pessoa irar e não pecar, veja só o que diz esse versículo aqui, ó. Efésios capítulo 4, versículo 26. Se vocês quiserem ler o 27 também, eu acho que é bom, ó. Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Né? Como que a pessoa pode irar e não pecar? Irai-vos e não pecai. Né? Como nós podemos explicar isso? Fica aí essa pergunta de acordo com o Evangelho em Perspectiva, né? Eu vou deixar até o link do Evangelho em Perspectiva aqui no canal, para quem quiser aderir, tá bom? Entrar aí no canal, se inscrever deles, que são ótimos, que fazem estudo do Vem e Segue-me também, tá bom? Eles fazem uma live, né? Toda terça-feira, então vocês podem estar acompanhando a live deles toda terça-feira aí, tá bom? Então eu tô lembrando do canal deles porque sempre a Poliana lança uma pergunta ali, uma provocação, né? Então essa é a provocação que eu mando, né? A pergunta aqui para vocês. É possível irar-vos e não pecar, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 26? Amanhã eu trago a resposta.
eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.